profissão de jornalistas precários. Por isso eu acho que foi um grito de alerta, algo de que todos já precisávamos há muito tempo, e uma greve que não acontecia há mais de 4 décadas. De repente olhei à minha volta e senti que efetivamente nós tínhamos parado para pensar sobre o estado das coisas. Temos de cuidar desta profissão antes que seja tarde demais. Eu tive pessoas abraçadas a mim com lágrimas nos olhos, isto é incrível. Foi um momento particularmente bonito para a classe, porque estivemos juntos, todos, independentemente do órgão de comunicação social, independentemente da antiguidade que tenhamos, do salário que recebemos. Claro que efetivamente há um perfil de tipo de jornalista que esteve presente naquele dia, um jornalista mais precário, mais jovem, com salário mais baixo, ou seja, as grandes vedetas, entre aspas, do jornalismo ficam um bocadinho à margem deste tipo de lutas. Eu percebo também o porquê, mas eu acho que a greve foi um momento importante para se chamar a atenção do que se está a passar. Não é sustentável nós termos um terço dos jornalistas a receber menos de 1000 euros por mês, porque os jornalistas são essencialmente licenciados, essencialmente moram nas grandes áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e como é que é possível alguém sobreviver com 1000 euros por mês, não é? Tendo em conta o esforço que faz. Estagiar é por si só um luxo. Quem é que pode receber 100 e poucos euros ou 200 euros durante 3 meses, ou durante 9 meses, ou durante o que quer que seja? Até há sítios onde não se paga nada e, portanto, aceder à profissão de jornalista não é nada fácil. Nós tivemos a Praça Luís de Camões cheia, tivemos no Porto uma concentração incrível, em Coimbra, em Ponta Delgada, tivemos coisas fabulosas, na Madeira os jornalistas juntaram-se, assinalaram espontaneamente, no Alentejo isso aconteceu também, foi incrível, os jornalistas, porque nós tínhamos planeadas só umas 3 ou 4 concentrações, não, foi em todo o país, todos os jornalistas do país, em Ponta Delgada, com uma coisa: tínhamos a sociedade civil ao nosso lado a dizer, eles importam, eu importo-me com eles e com o que eles fazem. Isso foi incrível. Tive medo, se esperava estes números de adesão, provavelmente não esperava. Se esperava ver a Antena 1 desde a meia-noite sem noticiários, não esperava. Se esperava que o DN não saísse no dia a seguir, eu não sabia se esperava ou não, mas não saiu. Ver a TSF com uma redação vazia e sem noticiários, porque todos os trabalhadores da TSF fizeram greve. Ver 60 jornais de norte a sul do país, regionais, a fazê-la também em nome da defesa do jornalismo. Rádios, televisões, foi incrível. Foi das coisas mais bonitas, por mais difícil e pelos motivos que todos sabemos, mas foi das coisas mais bonitas que de repente se viu. As centenas de jornalistas que se uniram, as dezenas de redações que pararam e que de repente nós estávamos efetivamente todos a pensar sobre o que estava a acontecer, não é? Que é algo que não é só sobre um jornalista ou dois ou uma redação precária. Ou uma das coisas que eu pensei depois de olhar e assistir a todas aquelas intervenções, que foram das coisas mais incríveis, incríveis até no sentido de refletir e de se expor e de se falar e ser quase ao mesmo tempo doloroso por perceber que grande parte dos camaradas que ali estavam a receber notícias de despedimento ou a processar a ideia de que se calhar não iam receber naquele mês ou nem no mês a seguir. O Congresso dos Jornalistas, mais de 500 jornalistas reunidos em congresso, sem que fosse previamente falado, apresentaram 3 moções que conduziram à greve. Percebendo nós que o momento era de união, o que é que fizemos? Das 3, fizemos uma. Nós precisávamos que essa decisão fosse unânime e fosse uma só, que não houvessem 3 moções para o mesmo fim. E unimos as 3 moções, que eram muito diferentes umas delas, desde logo até a data. Foi muito curioso, porque só
uma coisa nos dividiu. A necessidade da greve era evidente e toda a gente estava disposta, como se verificou. Foi aprovada por unanimidade, sem um único voto contra. Toda a gente sabia que a greve era fundamental. A data é que nos dividiu. Porquê? Por este compromisso que nós temos com a democracia e por sermos um pilar. Deveria ser a greve durante a campanha eleitoral, numas eleições tão delicadas como se verificou agora, com os resultados que tiveram. Seria desejável a greve ser nesse momento de reflexão e discussão entre partidos? E nós entendemos que não. Até havia quem propusesse o dia das eleições fazermos greve. E nós, mais uma vez, nós jornalistas, pensámos acima de nós. Isso também é uma característica nossa. E decidimos, não vamos fazer durante a campanha eleitoral. Esses mesmos trabalhadores terem saído da redação, estando alguns deles em lugares precários ou muitos outros em vulnerabilidade, que até deixaram de sair porque estavam efetivamente nesses lugares de vulnerabilidade, e as direções sabem disso e sabiam disso. Mas mesmo por eles, a quantidade de pessoas que nós conseguimos trazer à rua em vários lugares do país mostra efetivamente que nós temos receio de perder o nosso lugar. Temos. Mas isso não é suficiente para continuarmos a perpetuar as condições salariais, para continuar a perpetuar a precariedade, para continuar a perpetuar todas as realidades que parecem até paralelas dentro das redações. E, portanto, eu acho que isso foi, aquele evento foi fundamental. Nós tivemos empresas que nos barraram a entrada com medo que as pessoas nos ouvissem. Tivemos pessoas a dificultar o nosso apelo aos jornalistas que a fizessem. Acho que perceberam no dia 14 uma coisa: não vai voltar a acontecer, nós não vamos ficar adormecidos 40 anos. Por muito que estejam muito confortáveis com este clima de medo, eu amanhã vou-lhes bater à porta a dizer que precisamos de cumprir o caderno reivindicativo. Ao menos respeito pelo contrário coletivo de trabalho, respeito por uma redação plural, a necessidade de termos umas redações mais diversas. Em todos os campos da diversidade, o jornalismo tem que ser diversidade. E já agora, mulheres salários, nós vamos lhes bater à porta. A redação da Coluna aderiu à greve geral dos jornalistas. Por essa razão, não há serviços noticiosos esta quinta-feira. A informação... Para quem ouve rádio, o impacto, rádios de informação, claro está, o impacto foi total, porque tivemos a TSF e a Antena 1 sem noticiários ao longo de todo o dia. Por isso, para quem está habituado a entrar num carro às 7h30 da manhã e a ligar o carro para ouvir o noticiário das 8 da manhã numa TSF ou numa Antena 1, não ouviu notícias e, por isso, nesses casos, claramente o impacto foi sentido. Para quem não consome rádio, se calhar para a minha avó, que consome informação nos jornais das televisões, se calhar questionou-se, porque eu falei com ela e sei que ela se questionou, então é uma greve de jornalistas, mas as pessoas que eu estou habituado a todos os dias a ver a darem a cara pelas notícias continuam a trabalhar, mas são também jornalistas, porque é que não fizeram greve? Pois essa questão, aliás, gera sempre, e o facto de termos tido algumas televisões em que as caras continuaram a trabalhar, admito que possa ter minimizado o impacto que queríamos todos ter com esta greve. Agora, no caso das rádios e no caso de alguns jornais, em especial do Diário de Notícias, que não saiu para as bancas no dia seguinte à greve, acho que o impacto foi plenamente cumprido. A exceção foi ter números diminutos de greve. Aconteceu num ou no outro órgão, mas na globalidade nós temos desde o JN com mais de 80%, a ODN a tocar os 100%, a TSF a tocar os 100%, nas várias televisões das homologações da RTP, números da greve quase sempre superiores a 60%. Fizeram alguns das televisões muitos noticiários,
mas porque trabalharam por norma os jornalistas que estão nos cargos de chefia e entenderam trabalhar, mesmo aqueles que estavam ao nosso lado, e muitos estavam ao nosso lado e disseram-nos em antena que estavam ao nosso lado. Tivemos diretores a terem que trabalhar mais e a assinarem peças no digital e tudo mais, e assim conseguiram manter isso. Mas há uma coisa que foi evidente, foi condicionada a informação em todo o lado com níveis de adesão incríveis. Depois em secções como a sociedade, mesmo dentro dos mesmos órgãos, a sociedade com quase 100%, a economia com 50%, havia esta ideia, os jornalistas de economia e de política também não fazem. Não, fizeram. Jornais como o Observador com uma adesão incrível, jornal, rádio, o Observador na sua global com uma grande e forte adesão, dos jornais regionais, quase todos, muitos deles não saíram, os jornais online regionais a dizerem hoje não damos informação porque estamos em luta. Foi sempre uma adesão muito superior ali a 50%, com algumas exceções, e isso foi incrível, porque lá está, os jornalistas, aqueles que vivem do salário emocional e que dizem nós não fazemos greve porque temos um compromisso, fizeram greve. Fizeram greve de uma forma esmagadora, com números incríveis, e isso é de sublinhar. Esse aumento sendo acontecer, é impensável nós estarmos a chegar ao ponto em que temos muitos dos jornalistas a receber um valor próximo ao salário mínimo, para não dizer o salário mínimo, em muitos dos jornais locais deste país. E, portanto, está na hora deste setor dar um grito de revolta, e foi o que aconteceu nesta greve dos jornalistas. Agora, a questão é que consequências é que terá esta greve? O que é que fica desta greve? Esta greve, de certa forma, paralisou muitos jornais, muitas rádios, televisões também, de certa forma, ainda que menos visível, mas também os técnicos não são jornalistas, e isso acaba por condicionar muito o decurso normal de uma televisão, porque os técnicos estão todos ao trabalho. Agora, é certo que eu acho que os jornalistas precisam mesmo de mostrar ao país as condições em que vivem, porque não é sustentável, e se os polícias o fizeram, se os professores o fizeram, nós, por muito que seja um mau exemplo noticiarmos coisas sobre nós, mas é a altura de falarmos sobre isso, e é a altura de olharmos para o que está a passar. Não é sustentável termos uma geração a receber menos de 1000 euros e feliz a trabalhar neste setor, porque é um setor que exige muito de nós. Os jornalistas são hoje os profissionais que mais níveis, mais próximos estão do burnout, que exercem com uma exaustão muito superior da generalidade das outras profissões, que por isso têm menos filhos, que por isso repensam e muitas vezes saem da profissão, porque nós não podemos viver do salário emocional e de acharmos que basta termos paixão pelo que fazemos. O salário médio, repito, médio, imagine-se os mais baixos, de um jornalismo, pouco passa dos 1000 euros. Uau, é incrível! Num momento em que a nossa profissão é de uma complexidade incrível. Explicar o mundo hoje é tão difícil que os jornalistas, além de terem que ter condições para o explicar, terem que ter tempo para o perceber e dizer como está o mundo, porque a informação e a desinformação andam lado a lado, temos que diferenciar uma coisa da outra, é tão complexo, é cada vez mais complexo, e ao mesmo tempo as condições de trabalho são cada vez piores. Hoje pedem-nos rapidez em vez de qualidade. Não nos peçam isso, porque senão nós deixaremos de fazer jornalismo e é uma catástrofe. Nós estamos permanentemente numa corrida contra o tempo, ainda por mais porque a rádio é um meio de comunicação com uma velocidade muito própria, uma velocidade muito rápida, em que o tempo útil, a vida útil das notícias acaba por ser muito curta. Basta compararmos, por exemplo, um caso de noticiário em rádio e um noticiário em televisão. Provavelmente um noticiário das 8 da noite numa televisão vai abrir, se calhar, com uma notícia que nós demos às 9 da manhã na rádio.
E a partir do momento em que nós damos uma notícia às 9 da manhã na rádio, dificilmente, só se for uma notícia bombástica, dificilmente continuará a ser notícia de abertura no noticiário do meio-dia ou da 1 da tarde, se é que ainda estará nesse noticiário. Por isso os ritmos são completamente diferentes. Isso faz com que também nós estejamos muito mais numa corrida contra o tempo. Claro, nós temos aquilo que eu costumo dizer que é a ditadura da hora certa. A mesma coisa quando estamos a falar de uma reportagem escrita, não é? Portanto, se eu estou altamente condicionado por um prazo de entrega e se não tenho tempo para conseguir falar com as fontes como devia, falar com elas pessoalmente em vez de ser ao telefone, se calhar isso reflete-se, não é se calhar, reflete-se no trabalho final que nós entregamos. E, portanto, esta rotina acelerada condiciona largamente aquilo que é o decurso normal de um trabalho de um jornalista, não é só de mim, não é? Portanto, o que eu sinto é que este tipo de rotina está a gerar, infelizmente, uma grande desmotivação em muitos dos meus colegas. E isso está a condicionar aquilo que é a produção final dos trabalhos do público. Ou seja, os trabalhos começam a ser mais superficiais, começamos a ter pouco tempo para fazer outro tipo de trabalhos, e isso limita depois aquilo que é a qualidade do jornalismo. E não devia limitar, não é? Porque a qualidade do jornalismo, para mim, devia ser sempre o primeiro objetivo. Muito mais do que a quantidade, devia ser a qualidade. Tivemos demasiado tempo calados, demasiado tempo a deixar que as nossas condições de trabalho fossem deterioradas, demasiado tempo a aceitar que os salários que nos pagam sejam tão indignos. Vou repetir, indignos, são indignos. Os jornalistas ganham hoje em média, e é importante dizer isto, em média, pouco mais de 1000 euros por mês. Não é aceitável. E a verdade é que muitas das vezes nós procuramos também ter trabalhos enquanto freelancers, e não só, mas escrever para outros lugares, porque de facto não é suficiente a remuneração. Mas aí também tem um problema maior, que é, não é só por uma questão de remuneração, é pelo custo de vida em que nós estamos envolvidos, não é? E eu acho que isso, por mais atualizações salariais que existam, vai continuar a ser uma dificuldade enorme, não é? Porque nós de repente recebemos baixos salários, ou dentro da média do que é baixo salário, e cavamos este fosso, não é? Que é os recibos verdes e a precariedade, e portanto nós vemos-nos sempre numa necessidade de tentar colmatar dificuldades essas que muitas das vezes têm que ver com a questão da remuneração, ir procurando outros extras, e extras esses que muitas das vezes podem ser mais ou menos difíceis de gerir com o nosso vínculo principal. No caso do trabalho que eu faço, claro que o facto de ter um vínculo contratual, um contrato de trabalho, é incrível, porque isso permite-nos estar seguros, pelo menos nesta questão, que é os trabalhos de jornalismo de investigação, que muitas das vezes, quando são feitos em bolsas, sejam elas internacionais ou nacionais, mas quando não te permitem ter uma estabilidade de saberes que tens um bolo, pelo menos, para receber ao final do mês, e que muitas das vezes o teu trabalho se calhar era para durar 6 meses e passa 1 ano, era para durar 1 ano e se calhar já vai ter que passar 1 ano e meio, obviamente que isso dificulta imenso. Mas eu olho à minha volta e tenho algum medo, sabes? Porque eu vejo que os meus colegas, aqueles que entraram na mesma altura que eu, o que eu sinto é que estão tristes com esta profissão. Estão tristes com o salário que recebem, estão tristes com as condições que têm, estão tristes com a falta de perspectiva que têm, estão tristes porque não conseguem ter uma casa, porque não conseguem constituir uma família, porque não conseguem ter filhos, porque tudo é mais uma exigência, porque não conseguem pagar o que precisam, as contas de que precisam, porque não conseguem ir ao fim de semana a jantar com os amigos, porque têm todas estas condicionantes. E quem trabalha neste limbo é difícil de dar mais de si pela profissão, porque já dão muito de si. Quem trabalha as horas que trabalha a receber o que recebe, muitas das vezes está a dar muito mais de si do que aquilo que efetivamente recebe.
E isso tem esse lado romântico de amor à profissão, de mal levada paixão, mas também não pode durar para sempre. E por isso é que existiu esta greve de jornalistas, sim, sem dúvida. Houve muita gente com a corda na garganta. Foi uma situação muito delicada. Como tivemos, por exemplo, um diretor da TSF a dizer no Parlamento que estavam a matar as redações pela fome. E foi quase isso que aconteceu, porque de facto chegámos ao ponto em que nem dinheiro no cartão do subsídio de alimentação tínhamos para ir ao supermercado. O que é uma coisa um bocadinho, pode parecer do século passado, mas aconteceu e dificultou a vida a muita gente. Mas apesar de tudo, passámos por momentos mais baixos e eu quero acreditar que esse momento já passou. Agora estamos num momento, eu diria que ascendente, de maior estabilidade, de alguma imprevisibilidade também, porque sabemos que está a acontecer um negócio que vai mudar o futuro da TSF. Queremos acreditar que esse negócio está no bom caminho e que vai contribuir para que a estabilidade seja de facto estabilidade financeira, a estabilidade de saber que nos vão pagar a tempo e horas, que essa estabilidade vai existir. Mas sim, eu admito que toda essa instabilidade possa ter gerado menos felizes, mas apesar de tudo, acho que a redação sempre se soube manter unida, em especial nesses momentos difíceis, e a prova disso é que nas duas greves que tivemos, a primeira greve só da TSF, e uma segunda greve já no início deste ano, greve do Global Media Group, foram greves, no caso da TSF, de adesão total ou praticamente total, e eu acho que isso mostra muito o espírito de união que se sentiu na redação nesses períodos mais difíceis. Somos alunos do segundo ano da licenciatura de jornalismo e hoje estamos aqui para nos mostrarmos solidários para convosco, os nossos futuros camaradas de profissão, porque nós queremos seguir esta profissão. O acesso à profissão é extremamente difícil. Eu vejo como um castelo assim com os muros muito cerrados, muito grandes, em que é extremamente difícil entrar e penetrar dentro do castelo. Estando dentro do jornalismo, depois é mais fácil de mexeres entre órgãos de comunicação social, ou seja, estando dentro do castelo. Mas o estágio é quase só uma visita por fora. Tu dás assim um passeio, olha que giro o jornalismo. Dás assim um passeio à volta da muralha, olha que giro eles ali dentro a trabalhar. E não entras mesmo. Há uma forma muito pouco transparente, não digo de recrutar, mas de as empresas de comunicação social darem a conhecer aos jornalistas que estão à procura de jornalistas. Nós não temos propriamente um site com ofertas de emprego para jornalistas. Nem sei se era a forma ideal, acho que não. Mas tu, se estiveres à procura de um emprego no jornalismo, dificilmente, através da internet ou através de alguma plataforma, vais conseguir saber que aquele órgão de comunicação social tem 4 vagas abertas para esta editoria ou para fazer aquele trabalho em específico. E eu acho que isso é um problema que precisa de ser resolvido. Acho que há pouca transparência no acesso à profissão, na medida em que, em especial para os mais jovens, que estão a entrar e que ainda não conhecem pessoas nesta área, não conhecendo ninguém, não têm aquela experiência do boca a boca, de ouvir um colega dizer que, olha, conheço um jornalista, um diretor daquele sítio que neste momento está à procura de um jornalista para esta determinada função, estás interessado? Não havendo essa transparência, é muito difícil, eu reconheço, em especial para os jovens, conseguirem entrar no ofício. Ainda hoje de manhã recebemos uma mensagem num grupo enormérrimo com muitos jornalistas a dizer que a diretora do Jornal de Felgueiras estava à procura de um jornalista com carteira profissional a meio tempo. Portanto, isso também diz muito de um certo companheirismo e camaradagem, quase de aprovação de certos contactos em que se tem viabilidade ou sabemos ou temos conhecimento, ser quase mais um passo à palavra do que outra coisa. Eu não sei se isso muitas das vezes pode escudar certas possibilidades, e quando digo escudar é não dar a mesma possibilidade de acesso a todos os jornalistas que podem ter um enorme potencial para determinada vaga, porque efetivamente pode acontecer, não é? De repente há uma ideia quase de recomendação e não propriamente de acesso livre, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é mesmo uma lacuna quase cultural que existe dentro da própria profissão, não é? E do próprio mercado de trabalho jornalístico, até porque
muitas das vezes nós também sabemos que o próprio acesso às redações, principalmente, e foco principalmente nos jornalistas mais jovens, não é? Torna-se muito diferente do que era, por exemplo, hoje, do que era há 5 ou 10 anos atrás. E o que é certo é que o acesso à profissão é um problema, porque as vagas não são públicas em lado nenhum. Acaba por ser, muitas das vezes, a questão de estar no momento certo, à hora certa. Precisarem de ti naquele momento, vir o teu currículo que eu em cima da mesa, olha, és tu de quem eu preciso, bora, anda, vem estagiar. E é um cenário muito complicado, esse, não é? Quando estás à espera da tua vez e ninguém te abre a porta. E há quem desista nesse momento, que está uma vez a fazer um estágio, 2, 3 e não sai daquilo. E desiste, eu prefere ir por outro caminho. E eu tenho muita pena pelas pessoas que efetivamente fazem um estágio incrível, chegam ao final do estágio e acabam por não ficar, não porque não são boas, mas porque não existe essa possibilidade. E isso está a tirar o sonho a muita gente. E eu não gostava que isso acontecesse. Infelizmente está a acontecer cada vez com mais frequência. E é muito perigoso para o futuro da profissão. Eu acho que no futuro nós podemos vir a tornar-nos os novos professores, que é, passamos de um momento em que há excesso de professores, neste caso excesso de jornalistas, para um momento em que se calhar ninguém vai querer seguir este caminho. E eu, como sou professor também nesta área, muitas das vezes pergunto quem é que quer ser jornalista para uma turma nova que tenho. Começam a ser cada vez menos que querem ser jornalistas. Na TSF isso não acontece, mas eu sei que em determinados órgãos de comunicação social se negligencia completamente o pagamento ao trabalho dos estagiários. Não estou a falar de estágios curriculares, que são coisas diferentes, mas de estagiários que podem ser considerados profissionais. Há os programas do IFP, que nós sabemos, mas há estagiários que não estão abrangidos por esse programa e que são pagos de uma forma miserável. Nem sei se posso dizer que são pagos porque aquilo nem é propriamente uma remuneração. Felizmente, no local onde eu trabalho, isso não acontece. Isso eu acho que é uma realidade que não pode existir e que precisa urgentemente de ser terminada. Outra ideia que eu acho que é importante aqui sublinhar, que é, não estou a falar já dos estagiários, estou a falar já de jornalistas com contratos de trabalho que, sendo jovens, começam obviamente numa posição mais baixa da carreira, quando essas carreiras existem. Infelizmente, em muitas empresas de comunicação social não existem, mas eu acho que é um problema que não afeta só os jovens jornalistas, afeta os jovens no geral, que é, nós partimos de remunerações muito baixas, tendo em conta que trabalhamos nos grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, em que o custo de vida é caríssimo, em que alugar, nem digo um apartamento, mas em que alugar um quarto é caríssimo. Ter estes baixos salários só faz com que sejam cada vez menos os jovens, jornalistas ou não jornalistas, queiram continuar a trabalhar nestes centros urbanos. E não é que queiram, é que tenham condições financeiras para poderem continuar a trabalhar nestes centros urbanos. E por isso eu acho que tem de haver uma mudança radical na base de que partimos, na base salarial, para jovens jornalistas e não jornalistas. E, obviamente, isso depois terá reflexos também na remuneração de todos os outros profissionais, que à partida será aumentada. Eu acho que isso era uma boa estratégia. A greve é hoje, dia 14 de março, mas vai-se cumprir no dia 15 e nos dias 15 de cada mês a seguir. Acho que devemos, primeiro, denunciar, segundo, não permitir e terceiro, apoiá-los. Eu tenho algum orgulho pessoal, eu sou muito coletivista e prefiro sempre olhar para o coletivo do que para o individual. Mas permitam-me só uma deriva a essa prática sempre para dizer, eu acho que me preocupei. Se calhar hoje chegam ao sindicato, vêm ao sindicato, falam connosco, denunciam, sentem que têm voz, pegam no telefone e ligam ao presidente do sindicato a dizer isto está a acontecer, porque eu também fiz esse trabalho. E o sindicalismo, como o jornalismo, tem que fazer este trabalho que falava há pouco. Nós temos que nos aproximar das pessoas, não é esperar que as pessoas cá venham. De nada me serve quando vejo que os números de estágios, que não são estágios, são força de trabalho de graça, ilegal,
de nada me serve estar muito solidário porque isso não pode acontecer. Não. Eu tenho é que trabalhar para que deixe de acontecer. E para isso preciso que me denunciem. E a vaidade que eu dizia aqui para o campo pessoal é que acho que hoje se denuncia. E os mais jovens que estão nestas condições batem hoje à porta do sindicato para discutir tudo isto que estamos agora a discutir. Como é que eu acesso e devo ter acesso? Como é que eu ando de estágio em estágio? Como é que eu vou para o meu terceiro estágio e permitem que isto aconteça? Porque é que ainda não tenho um vínculo se faço trabalho igual? Para trabalho igual, remuneração igual, já agora vínculos iguais. Isto não está a acontecer, eu vou de estágio em estágio, é o meu terceiro. E o meu papel é denunciar ao poder político, denunciar às autoridades, denunciar que isto não pode continuar.